terceiro ano, como que é que vocês estão, hein? Vamos bater um papo hoje, terminar aquela nossa aula de semana passada, encerrar aí a Era Vargas, e aí encerrar a aula. Provavelmente semana que vem eu vou dar um resumão de tudo e a gente vai focar em exercício, tá? É minha ideia. Mas vamos conversar um pouquinho para terminar o que a gente começou. Vou relembrar algumas coisas com vocês e aprofundar umas que ficou meio corrida na última aula, tudo bem? Então vamos relembrar aí. O Getúlio, ele assume o governo em 30, dando um golpe de Estado, né? A Revolução de 30 é esse golpe que ele dá no Júlio Prestes, assumindo o governo. Tudo bem até aqui? Então tá. Esse golpe que ele dá gera algumas consequências diretas. A primeira delas que eu falei pra vocês é a Revolução de 32, porque ele não tá bem com o estado de São Paulo, ele não tá tranquilo com São Paulo. Vai haver aí uma rixa forte entre Getúlio Vargas e o estado de São Paulo. A Revolução de 32, ela é uma revolução muito importante para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo queria se tornar independente, queria mudar aí a Constituição no Brasil. É uma revolução que previa e queria alterar a Constituição. O que acontece é que, obviamente, São Paulo sozinha perde força ao longo do movimento e perde a revolução dessa forma. Mas, em 34, a gente tem uma mudança e a Constituição ela é alterada. Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição de 1934, então? Vamos lá, deixa eu só por aqui porque tem alguns pontinhos. Pontos importantes dessa revolução, dessa Constituição, a Revolução de 32, que acabou ajudando e incentivando aí essa Constituição nova que foi promulgada em 34. Vamos entender aí uma diferença. Uma Constituição, quando ela é promulgada, significa que ela começa a entrar em vigor. Então, a Constituição de 34, quando ela entra em vigor, quando ela é promulgada, ela tem algumas mudanças aí no Brasil como um todo. Não se esquecendo que Constituição é aquele conjunto de leis e normas que vão reger um país. Eu bati bastante nessa tecla no passado com vocês, quando a gente falou de Revolução Francesa, mas só para lembrar aí que é um ponto muito importante. Constituição é algo importantíssimo. Então, vamos lá. Essa Constituição nova do Brasil, a de 34, ela vai impor o federalismo, o que não acaba acontecendo, a gente sabe, o presidencialismo, então a gente passa a ter obrigatoriamente um presidente no Brasil, e aquela divisão clássica dos três poderes. Por que eu falo em divisão clássica de três poderes? Porque a gente está falando daquela divisão que foi pensada lá no Iluminismo, lembra? Antes da Revolução Francesa já foi pensada essa divisão de três poderes. E é, obrigatoriamente, majoritariamente no mundo, o tipo de governo que prevalece hoje em dia. Então a gente tem, na maioria do mundo, nos principais países do mundo, a gente tem essa divisão de três poderes, que é executivo, legislativo, judiciário. A gente tem algumas exceções à regra, mas no geral a gente vai ter essa divisão de poderes, tudo bem? A gente tem aí algumas monarquias, principalmente ali na Inglaterra, mas ainda assim você tem o primeiro-ministro como executivo, no caso, tudo bem? Então vamos lá. Essa Constituição também, além desses três poderes, que é o que a gente tem até hoje, porque lembra que a gente conversou um pouquinho? Tinha um quarto poder aqui no Brasil, mas isso já há algum tempinho antes, lá no Segundo Reinado. Então, ele reforça os três poderes. Ele vai consolidar e criar a justiça eleitoral e criar uma legislação trabalhista, que é a CLT que a gente já conversou. CLT, o que ela vai impor? A CLT, ela põe um salário mínimo, então tem um piso mínimo que a pessoa tem que ganhar para ela sobreviver. Isso existe até hoje. A jornada de trabalho diária de 8 horas, isso ainda é o que vigora nas leis trabalhistas. Descanso semanal, obrigatoriamente, aos domingos.
Aí a gente tem algumas mudanças atualmente. Essa CLT ela foi alterada depois de um tempo, se adaptando à modernidade, conforme a demanda. Em 1934 a gente não precisava tanto de alguns trabalhos aos domingos. Hoje a gente tem, na verdade, a obrigatoriedade do descanso semanal. Então, não necessariamente é aos domingos, mas a pessoa tem que ter pelo menos um dia de folga por semana. Mas isso não significa que tem que ser aos sábados e aos domingos, tudo bem? Então, os trabalhadores do shopping, por exemplo, eles seguem uma escala. Então, uma vez por mês eles folgam ao sábado, uma vez por mês eles folgam ao domingo. Depende de como funciona aí. Conheço algumas pessoas que trabalham em restaurantes. Essas pessoas que trabalham em restaurante não para de fim de semana. Pelo contrário, de sábado é um dos dias de maior movimento. Então, essas pessoas também fazem um sistema de escala, normalmente folgam um dia da semana. Alguns restaurantes não abrem de segunda, mas domingo é uma vez por mês. Sábado, sem chance, porque é os dias de mais movimento. Museu, quem trabalha em museu fecha às segundas. Então, todos os trabalhadores do museu têm essa folga na segunda-feira. Tudo bem? Nessas primeiras CLT que ele fez, a folga era obrigatoriamente no domingo. Mas isso foi sendo alterado. Férias anuais remuneradas, então acho que vocês entendem isso. Quando você trabalha um ano, você tem direito a um mês de férias. Você tem direito a 30 dias de férias. Só que esses 30 dias você recebe. Então você ganha como se você estivesse trabalhando. É um descanso remunerado, tá? Indenização por demissão sem justa causa, que são aquelas indenizações padrões. Então você tem o seguro-desemprego, tem o FGTS e alguns encargos que o patrão tem que pagar mais quando você é mandado embora. Você pede as contas, a coisa é diferente. Regulamentação do trabalho infantil e feminino. E o direito à aposentadoria. Então, eu conversei com vocês que ele cria essa CLT não porque ele é um cara super bonzinho, que ele quer o bem das pessoas, mas não somente. Ele queria, sim, de fato, melhorar o Brasil. O Getúlio, ele faz muitas coisas boas pro Brasil, mas ele é um cara extremamente manipulador, politicamente falando. Então, criar essas leis trabalhistas tem o intuito de também diminuir as manifestações, as greves, as paralisações dentro das fábricas. Se vocês pegarem aí a história do Brasil, quando a gente começa a ter a introdução das indústrias, principalmente em São Paulo, pelo Barão do Café, pelo Barão de Mauá, a gente vê que os trabalhadores que mais vão ter dentro dessas fábricas são os italianos. E esses italianos, eles vêm daquelas condições na fazenda, então eles são pessoas muito questionadoras, eles têm uma outra visão de mundo, e aí eles vão se sindicalizar, vão surgir os primeiros sindicatos. Então a gente tem na história do Brasil e do mundo inteiro uma grande sequência de movimentos operários acontecendo. O medo dos movimentos operários, ele é por dois motivos. Primeiro deles é parar a economia. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí já entra mais uma questão ideológica que a gente já viu na semana passada, que eu vou me aprofundar hoje, que vai de frente com os ideais, com a lógica, com a forma que o Getúlio leva as coisas. Então, o Getúlio, ele é um cara totalmente conservador. Ele, nos moldes da política atual, a gente pode dizer que ele tem um padrão totalmente de direita. Então ele é contra qualquer tipo de governo de esquerda. A gente já conversou sobre isso, eu já falei pra vocês, quem teve aula comigo ano passado, que as duas formas de governo ela tem seus pontos positivos e negativos. Eu tô falando isso independente de qualquer coisa. Lá, no padrão dos regimes de esquerda, dos regimes socialistas, a gente tem que esses movimentos, esses regimes, eles começam com movimentos operários, fábrica. Era isso
o que o Marx previu quando ele escreveu o Manifesto. O Manifesto, eu já falei para vocês, ele é um livro escrito às pressas, ele tem enormes falhas. Ele não pode ser lido como um guia geral, ao meu ver, e ele foi escrito muito rápido. Mas um dos pontos que ele mais toca é que qualquer movimento começaria num chão de fábrica, começaria pelos operários. Por quê? Os camponeses não são trabalhadores da mesma forma? São. Eles são oprimidos da mesma forma? São. Mas a diferença é que quando o cara trabalha dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, ele já tá na cidade, ele já começa a ter mais informação e isso leva ele a ser mais questionador. Então, era isso que ele queria também diminuir dentro do Brasil, essa possível chance de um levante comunista. Outras coisas que ele vai impor, além da CLT, da criação da justiça eleitoral, da divisão em 3 poderes, a anistia de todos os presos políticos do Brasil até o momento, extinção do cargo de vice-presidente, mandato de 4 anos, foi ele que colocou, e o direito presidencial de decretar estado de sítio por 30 dias. Galera, o que é estado de sítio? Um estado de sítio é quando um presidente ele tem o direito de decretar que aquele país ele entra no estado de calamidade. É mais ou menos o que a gente tá vivendo agora. Mas o estado de sítio é um estado de guerra. Então, muita coisa pode mudar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente tá vivendo agora. Eu acho sempre legal a gente tentar usar a história a nosso favor. Então, vamos usar o que a gente está vivendo agora para entender o que é um estado de sítio. Hoje, dia 1º de abril, olha só que dia interessante pra gente falar disso. Dia 1º de abril, a gente pode dizer que a gente está vivendo um estado de calamidade no Brasil, né? E com esse estado de calamidade que foi decretado, o presidente ele pode assinar medidas provisórias que são autorizadas sem passar pelo Senado. Por quê? Porque parte-se do princípio que a gente estando no estado de sítio, no estado de calamidade, a gente está num momento onde não tem tempo para perder. Então, o presidente, ele pode sim decretar esses estados. A gente fala em sítio quando a gente fala em guerra. Mas ele serve o mesmo molde para vários tipos de estados, como o estado que a gente está vivendo agora, que é um estado de calamidade, não é de sítio, mas é de calamidade. Mas algumas coisas que acontecem no estado de sítio também podem acontecer no estado de calamidade. Uma delas é essa liberação de algumas coisas dentro da Constituição, porque uma lei, para ela ser aprovada, uma medida ser aprovada, ela tem que ir do executivo, ou mesmo do legislativo, passar por várias camadas, então o Senado todo tem que aprovar, o executivo tem que aprovar, passa pelo judiciário para ela ser promulgada. No momento que a gente está, o presidente pode, essa lei que eu quero. Obviamente que o judiciário que está acima, que o judiciário é quem organiza toda essa coisa, se vocês pararem para pensar, o judiciário pode barrar, como barrou já algumas coisas por esses dias. Não sei se vocês viram, mas a determinação de que lotéricas poderiam ficar abertas foi vetada pelo judiciário. O presidente aprovou numa medida provisória, então ele aprova sem consultar mais ninguém, e ela pode ser barrada pelo judiciário, tudo bem? Então, aqui nessa Constituição de 34, o Getúlio Vargas já fala que o presidente pode decretar esses estados, pode decretar esses momentos dentro do país. Ele foi eleito indiretamente para a presidência, mas ele é o presidente da República. Essa Constituição vai afirmar isso. Até 34, a gente estava no governo provisório. Esse governo provisório acaba em 34 com a Constituição e ele se torna presidente de fato. Apesar de não ter sido eleito, apesar dele ter dado Revolução de 30 ou golpe, ele tira o presidente que foi eleito diretamente.
Há várias discussões sobre isso. Em breve eu falei pra vocês que eu ia abrir esse vídeo, mas eu acho que tá chegando perto do momento certo da gente abrir essa discussão sobre o que é golpe, o que não é. Mas na hora certa a gente vai debater. Por enquanto, assumam como Revolução de 30 ou golpe de Getúlio Vargas. O fato é, o Júlio Prestes foi eleito pelo povo. Quem assume é o Vargas. Ponto. O que isso é pra vocês, não cabe a mim decidir. Bom, com essa Constituição de 34, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Então, vocês lembram daquela história do MMDC? Os irmãos que foram mortos lá na Revolução de 30, que foi quando a Revolução de 32 começou, porque esses 4 irmãos, esses 5 estudantes foram mortos, o MMDCA, eles foram pedir, porque o que na verdade São Paulo queria em 32 era a Constituição. E algumas pessoas foram mortas, esses 5 estudantes, e acho que vocês já viram aquele cartaz, que é o cartaz da chamada de São Paulo para a Revolução. Era só para lembrar. Bom, em 35, depois da Constituição aprovada, a gente vai ter aquele movimento que eu falei para vocês. O Getúlio, ele tinha muito medo do avanço comunista no Brasil. Por quê? Vamos tentar entender o contexto histórico que a gente tá para ele ter todo esse medo. Existe sim A Rússia já é um país socialista, por causa lá da Revolução Russa. Então, o mundo inteiro estava vivendo o medo desse avanço comunista. Ele não era o único. E aí eu falei pra vocês que, não sei se vocês sabem, mas alguns líderes de alguns partidos socialistas vieram pro Brasil. Dentre eles, Olga Benário, o partido italiano. E o que ele tinha em mente era que, logicamente, eles iam iniciar um movimento comunista no Brasil. Então, o primeiro que ele vê é a Coluna Prestes, que foi o que eu falei pra vocês semana passada, que eles vão caminhando e convencendo pessoas. É uma caminhada, na verdade. Ele acaba com a Coluna Prestes, prende o Luiz Prestes. E aí ele começa a impor o Plano Cohen, que foi aquilo que a gente conversou semana passada, que é essa propaganda anticomunista. Pra gente linkar Brasil com o mundo, a gente vai falar aqui um pouquinho do Brasil na Segunda Guerra. O Brasil vai se aliar na Segunda Guerra aos Estados Unidos, vai se aliar do lado da Inglaterra, do lado da França, do lado dos Estados Unidos. Apesar de, eu já falo isso semana passada, o Getúlio Vargas, ele tem cara de totalitarista. Ele, na verdade, tem algumas coisas escondidas aí, mas na verdade ele já estava até negociando com a Alemanha, ele já estava até fechando um acordo com Hitler para entrar do lado do Hitler. Porém, o que aconteceu? Vocês sabem. Os Estados Unidos pagaram para o Brasil, financiaram algumas indústrias no Brasil para que o Brasil entrasse do lado deles. A participação do Brasil na Segunda Guerra, ela não é lá muito importante? Eles apoiaram os aliados e eles só apoiaram. A Alemanha vai afundar 9 navios, mas, como eu falei, eles conseguiram algumas coisas em troca dos Estados Unidos. A principal delas é a construção da usina de Volta Redonda e o fornecimento da matéria-prima para começar isso aí. Além disso, os Estados Unidos também forneceu borracha e ferro durante a guerra. Então, enquanto o Brasil lutasse lá dos Estados Unidos, os Estados Unidos iam fornecer isso aí. Bom, vamos para a última etapa aqui, estamos já acabando, que é a mais importante, que eu falei para vocês, que é o Estado Novo. O Estado Novo a gente está falando aí de uma postura ditatorial que ele vinha tomando, mas que ele não pode mais manter, justamente para tentar parecer que ele apoiava os Estados Unidos e não o Hitler. Porque se ele continuasse com essa postura totalmente autoritária dele, quase totalitária,
ficaria difícil aceitar que ele entrou na guerra do lado do Brasil, do lado dos Estados Unidos, sem nada em troca. A gente sabe que teve, mas isso é conversa pra gente ter em outros momentos, quando a gente estiver discutindo as questões que isso gera dentro dos vestibulares. Bom, eles começaram a cobrar algum esquema repressivo e durante todo o ano de 1944 aconteceram manifestações favoráveis à redemocratização do Brasil. Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que o Getúlio, ele vai fechar o governo. Ele vai dizer que não pode mais tirar ele e é isso. Ele vai se tornar aquilo que ele estava dizendo que ele estava combatendo lá de fora do Brasil. Foi decretada a anistia dos presos. Em 45, as forças políticas do país vão se posicionar contra o Getúlio. E aí começa a acontecer o movimento que é chamado de queremismo, que eles querem a redemocratização. Começa a surgir aquela pressão no Getúlio. Quando o exército entra com essa pressão também, o general Dutra é o principal deles, e o Getúlio passa a sofrer golpes das pessoas que ele mais apoiava, que é o povo. Então, como eu falei pra vocês, ele tem, sim, características populistas, ele é um populista, mas a gente tem algumas questões. O povo para de apoiar ele porque tá acontecendo a crise, a gente teve lá a crise de 29, a crise de 29 vai ter afetado o Brasil. Depois que ele assume o poder em 30, a gente tem a queima dos cafés, que é a consequência da crise de 29. Ele apoia muito a população, mas ele começa a sofrer pressão externa por conta dessa opressão que ele fazia nas pessoas, desse regime autoritário, muito duro. E não só das pessoas, os militares começam a apoiar o povo e a coisa começa a ficar feia. E aí vem um parênteses muito importante pra gente entender essa queda final do Getúlio. Vocês sabem que o Brasil já teve 3 capitais. Salvador. Voltando pra gente terminar. Quando ele começa a passar pela questão, quando começa a ser questionado pelo exército, a coisa fica feia. Como eu tava dizendo, o Brasil já teve 3 capitais: Bahia, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Quando o Getúlio assumiu o governo, quando ele era presidente do Brasil, a capital era o Rio de Janeiro. Bom, vocês conseguem imaginar o que é uma manifestação popular no Rio de Janeiro? Vocês conseguem imaginar o que é para um presidente lidar com pressão popular no Rio de Janeiro? Vocês já foram até o Palácio do Catete? Ele fica no centro, no coração do Rio de Janeiro. Então, a pressão popular que ele sofria era grande demais. O povo tava ensandecido. São Paulo e Rio são as duas maiores cidades do país. Naquele momento, e ainda hoje não é muito diferente. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que infernizavam ele? O psicológico dele foi pro ralo. Para o ralo. E aí, eu ia até pegar pra vocês, tá ali? Mas, e aí é que ele escreve a carta de suicídio dele e acham ele morto dentro do Palácio do Catete. É uma história muito importante pro Brasil, tudo que ele fez. Ele mudou muita coisa no Brasil. Por causa dele, é sim que o Juscelino, mais pra frente, ele vai construir Brasília pra tirar a capital do meio dessa muvuca, dessa pressão social. E dá certo, se vocês pararem pra pensar. A carta dele é muito bonita, eu vou disponibilizá-la pra vocês no Schools, até porque eu vou pedir uma atividade relacionada a isso. Eu quero que vocês leiam a carta dele e me contem o que vocês fariam no lugar dele. Vocês concordam? Vocês acham que foi por causa da pressão popular, que tem mais alguns fatores? A pressão do exército foi o que influenciou o final?
O que vocês fariam no lugar dele diante de uma pressão popular que levou ele a se matar? A gente vai discutir isso. Por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Já sabem onde me encontrar. Toda quinta-feira lá no Schools. Tô lá disponível pra vocês. E é isso. Por hoje é só. Beijo.